Largest deportation operation in the history of our country. Trump se prepara para deportar milhões de imigrantes sem documentos, mas pode haver um motivo oculto por trás dessa decisão. Embora a maioria dos imigrantes ilegais cruze, em algum momento, a fronteira sul dos Estados Unidos, o número de travessias ilegais caiu significativamente desde o final dos anos 1990. No entanto, nesse mesmo período, a população de imigrantes sem documentação no país mais do que triplicou. Atualmente, esses imigrantes compõem pelo menos 5% de toda a força de trabalho americana. Quase um quarto dos operários da construção civil no Texas não possui documentação, assim como 50% dos trabalhadores agrícolas em todo o país. Mas, como empresário, seria sensato que Trump deportasse uma fonte tão vasta de mão de obra barata. No mundo, estima-se que o total de imigrantes sem documentos varia entre 30 e 40 milhões, dos quais cerca de 14 milhões vivem nos Estados Unidos. Em contraste, o Canadá abriga apenas entre 20 e 200 mil imigrantes sem documentação, a maioria tendo entrado pelo sul. A seção oeste dessa fronteira se estende por centenas de milhas de deserto, enquanto a parte leste acompanha o Rio Grande até o Golfo. Para entender a estratégia de deportação de Trump, é essencial analisar primeiramente a segurança na fronteira. Nos anos 1990, atravessar a fronteira sul era relativamente simples. Trabalhadores mexicanos faziam viagens de ida e volta para trabalhos sazonais, com risco mínimo de serem pegos. Tudo mudou quando a economia mexicana entrou em colapso, fazendo com que o número de travessias ilegais quadruplicasse quase que da noite para o dia. A fronteira dos Estados Unidos é dividida em 9 setores, sendo que, na época, San Diego era o maior deles. Na região, existem 3 pontos principais de entrada vindos de Tijuana, embora a maioria dos imigrantes sem documentos simplesmente atravesse a fronteira em Imperial Beach. Imperial Beach respondia por quase um quarto de todas as travessias ilegais para os Estados Unidos, mas outros setores também enfrentavam dificuldades. Em El Paso, o número de travessias ilegais aumentou 15 vezes, o que levou as autoridades a adotarem uma nova abordagem. Em vez de procurar pessoas que já haviam cruzado, passaram a interceptar os migrantes já na fronteira. Foram erguidos muros e ampliado o número de agentes, o que, em poucas semanas, fez com que o fluxo de travessias retornasse aos níveis anteriores. Esse foi um ponto de inflexão, dando origem à estratégia prevenção através do desestímulo, tornar a travessia tão difícil e perigosa que as pessoas se desmotivassem a tentar. Entre 2000 e 2020, o número de travessias ilegais caiu em 75%. Mas esse não foi o único efeito. Muitos imigrantes que já haviam cruzado passaram a evitar retornar ao México para não arriscar serem presos, contribuindo para o surgimento da maior população de imigrantes sem documentação do mundo. Foi nesse contexto que os Estados Unidos intensificaram as deportações. Durante os governos de Clinton foram deportados 870 mil, no governo Bush 2 milhões e em Obama 3,2 milhões. Contudo, tudo isso é pequeno se comparado à promessa de Trump de deportar cada um desses imigrantes. Durante o primeiro mandato de Trump, ele se comprometeu a construir um muro. Ao final, 450 milhas, ou 725 quilômetros, de barreira foram erguidas, a maior parte substituindo estruturas construídas no governo Bush. Essa iniciativa seguia a estratégia de prevenção através do desestímulo. Os muros auxiliam a segurança da fronteira ao canalizar as travessias ilegais para áreas mais fáceis de monitorar. Entretanto, os críticos argumentam que essa medida é desumana, forçando pessoas já vulneráveis a cruzar regiões perigosas, fato que ficou evidenciado por relatos de crianças em jaulas e famílias separadas durante o governo Trump. Essa foi justamente a abordagem que Biden pretendia modificar. Ao assumir, ele adotou uma postura mais humanitária, revogou diversas políticas restritivas de Trump, focou na reunificação de famílias e enviou ajuda aos países da América Central para combater as causas fundamentais da imigração. Mesmo assim, o número de travessias ilegais alcançou níveis recordes durante seus 4 anos no cargo. A estratégia de prevenção através do desestímulo torna a fronteira mais perigosa. Durante o período de militarização, apesar da queda nas travessias, o número de fatalidades aumentou. Sob a administração Biden, foram registrados os 4 anos com mais mortes na região. Enquanto a esquerda culpava a segurança rigorosa da fronteira, a direita atribuía a culpa às políticas de Biden. Esse cenário contribuiu para que o número de imigrantes sem documentação subisse para mais de 14 milhões até 2025. Dados de alguns anos atrás sugeriam que mais da metade desses imigrantes já estavam nos Estados Unidos há mais de uma década, embora esses números provavelmente já tenham se alterado com o tempo. Trump retratou esses imigrantes como criminosos e um veneno para a sociedade.
Ao assumir o poder, seus assessores anunciaram a meta inicial de deportar 1 milhão de imigrantes sem documentos por ano, medida que encontrou amplo respaldo popular. Uma pesquisa da AP indicou que 43% dos entrevistados apoiavam a deportação de todos os imigrantes vivendo ilegalmente nos Estados Unidos, embora houvesse divergências quanto a políticas mais específicas. No quesito segurança, a unanimidade era maior. 82% defendiam a deportação de imigrantes condenados por crimes violentos. Foi assim que Trump iniciou sua estratégia. Atualmente, existem mais de 400 mil não-cidadãos com antecedentes criminais, desde infrações de trânsito até homicídios, embora, de forma geral, os imigrantes sem documentação apresentem taxas de prisão bem inferiores. Curiosamente, imigrantes ilegais têm o dobro de chance e os cidadãos americanos até mais de se envolverem em delitos. Nos primeiros dias de seu governo, Trump divulgava diariamente em suas redes sociais casos de imigrantes sem documentos condenados por crimes graves e que estavam sendo deportados. No entanto, para cumprir a promessa de deportar 1 milhão de imigrantes ilegais anualmente, será necessário ampliar esse foco. Esse cenário abre um debate sobre o impacto dos imigrantes sem documentos na nação. Em determinados setores, eles ocupam vagas que poderiam ser destinadas a americanos, especialmente os com menor nível educacional, mas também preenchem funções que poucos cidadãos estão dispostos a exercer, ajudando a manter os preços dos produtos competitivos. Existem evidências de que, em algumas regiões, esses imigrantes contribuíram para o aumento do custo de vida. Por outro lado, sua presença ajuda a reduzir os custos de construção, o que acaba influenciando o preço das moradias. Seja em relação ao mercado de trabalho, custo de vida, segurança nacional, proteção dos bairros ou mesmo o bem-estar desses indivíduos, ninguém quer que sejam explorados, submetidos a condições perigosas ou vítimas de roubo salarial. Argumentos sólidos surgem de ambos os lados do espectro político para lidar com o fato de que 14 milhões de pessoas vivem atualmente no país sem status legal. Em retrospectiva, a ênfase de Trump na deportação se alinha à histórica tendência de endurecimento das medidas de fiscalização. A grande diferença agora é que, enquanto as deportações anteriores ocorriam, em sua maioria, na fronteira, Trump mira diretamente aqueles que já residem no território americano. Por isso, ele costuma comparar sua política com a de Eisenhower, que, na década de 1950, deportou centenas de milhares de mexicanos, pessoas que não estavam cruzando a fronteira ilegalmente, mas que já viviam nos Estados Unidos. Eisenhower utilizou o poder militar para realizar essas deportações, o que ocasionou inúmeros episódios trágicos. Isso leva a pensar que, talvez, Trump deseje incutir medo ao demonstrar até onde pode ir, utilizando a prevenção como forma de desestímulo. Contudo, essa estratégia pode resultar em situações extremamente difíceis para as famílias afetadas. A questão da imigração e das políticas de deportação nos Estados Unidos é complexa e multifacetada, envolvendo aspectos econômicos, sociais e humanitários. As administrações presidenciais têm adotado abordagens variadas ao longo dos anos, refletindo mudanças nas prioridades nacionais e nas percepções públicas. Enquanto alguns defendem medidas mais rigorosas para proteger empregos e garantir a segurança nacional, outros enfatizam a importância de políticas humanitárias que reconheçam as contribuições dos imigrantes e respeitem os direitos humanos. O desafio contínuo é encontrar um equilíbrio que atenda às necessidades e valores da sociedade americana, garantindo ao mesmo tempo justiça e compaixão para aqueles que buscam uma vida melhor nos Estados Unidos.